Olá, bom dia a todos. Olha, a professora Célia Godoy está aprendendo a cada dia. Bom dia a todos. Desculpa o atraso, é que tinha havido aqui um problema de conexão por um pico de luz que teve, uma energia que caiu, eu não consegui entrar. Bom dia! Mais uma vez, estamos aqui com algumas ideias, algumas sugestões para vocês. Sejam bem-vindos. É um prazer para mim, é uma honra. Eu sou imensamente grata, muito grata a cada pessoa que está aqui. Embora eu não consiga vê-los, mas eu consigo sentir que são pessoas maravilhosas do bem e que juntos, todos nós estamos buscando algumas alternativas para que nosso ensino remoto seja maravilhoso. A minha história é longa, né? Porque sou sexagenária. Eu comecei com a pedagogia de projetos, que eu amo. Para mim, essa seria a verdadeira revolução na educação. Eu comecei há muitos anos atrás, há mais de 20 anos, em escolas da prefeitura, que os meninos tinham muitas dificuldades, os meninos não queriam saber de nada, de nada. Bom dia a todos. Então, nós começamos a desenvolver um projeto para que os meninos tivessem mais interesse, mais vontade, mais disponibilidade no ato de aprender. O que é a pedagogia de projetos e por que essa live? Porque Dewey nunca esteve tão em voga na moda como está atualmente. A pedagogia de projetos, gente, ela surgiu lá atrás, vocês já sabem disso. Surgiu no século XIX, no início do século. Dewey percebeu que a escola queria preparar os meninos para a vida. E Dewey discordou. Ele disse, não, a escola tem que preparar o menino para o agora, para essa sociedade que eu estou vivendo, para esse momento que eu estou vivendo. Então, ele descobriu uma forma, uma alternativa e ficou pensando até propor a pedagogia de projetos, embora não tenha, na ocasião, no início do século XIX, recebido esse nome. O que ele buscou? Ele buscou a originalidade, ele buscou o envolvimento dessas crianças. Nós estamos passando por um período, todo mundo já sabe, todo mundo já está não conformado, mas criando alternativas para sobreviver e para deixar um legado nessa época, nesse momento que a gente está vivendo. A pedagogia de projetos, ela pode e deve, ou precisa, eu não sei qual é a palavra, ser incorporada nas aulas remotas. A sugestão que eu dei numa outra live foi que toda segunda-feira a aula seja ao vivo. Por que ao vivo? Para criar sincronia com esses meninos, para desejar uma boa semana, para anunciar o tema, para explicitar as ações, mostrar a rotina que será estabelecida na semana. Em outras palavras, toda segunda-feira é uma estreia. E é nessa segunda-feira, com a aula ao vivo, porque os meninos precisam ter rotina, ter horário de funcionamento para assistir às aulas. Então, se você imaginar que toda segunda-feira é uma apoteose, é um novo dia, é ali que você vai entrar em sintonia com esses meninos e anunciar as metas, a programação, os conteúdos e também os projetos que serão realizados. Existe uma grande diferença, enorme diferença, entre pedagogia de projetos e projetos de trabalho. O que são projetos de trabalho? São projetos que geralmente surgem
ou por desejo dos meninos que se apaixonam por algum tema, ou ou considerado como uma técnica de ensino para o professor aprofundar um pouco mais determinado conteúdo. Então, o que são projetos de trabalho? Ah, você está trabalhando um livro de história, então você quer que aquele livro seja esmiuçado, aprofundado, tirado um valor deste livro. Então, você vai criar uma sequência didática para trabalhar o livro de história, para trabalhar a questão da pandemia, para trabalhar a questão do meio ambiente. São sequências. Você pede para o menino fazer uma coisa, dar uma atividade. Isso é um projeto de trabalho. Isso faz referência ao trabalho do professor. É o professor que planeja. Existe um determinado conteúdo e ele vai aprofundar. Só que a pedagogia de projetos não é um projeto de trabalho. A pedagogia de projetos é uma mudança de postura. É um reolhar da praxis pedagógica. A pedagogia de projetos, a meu ver, é hoje a grande aliada do ensino remoto. É a grande aliada da possível renovação da escola. Nós sabemos que a escola ainda é muito conteudista e que os professores são extremamente apegados aos conteúdos que precisam ministrar, vencer em determinados períodos. Por exemplo, no bimestre, eu tenho que dar tantos conteúdos, eu preciso terminar essa apostila. O pai, geralmente, se você pula uma página, o pai tem um surto muitas vezes. Então, ainda muito conteudista. Então, ali nós temos um ensino centrado no conteúdo. Eu ministro este conteúdo porque isso faz parte de um programa, de um currículo que está prescrito. Dou uma prova sobre aquilo que eu trabalhei, avalio se ele aprendeu ou não, porque nem sempre também a avaliação mostra, mas geralmente nós acreditamos que sim. Só que a pedagogia de projetos, ela caminha na contramão. O que é a pedagogia de projetos? É a possibilidade do menino atuar como alguém capaz de pensar. Existe um grande segredo da pedagogia de projetos. Antigamente, achávamos que a pedagogia de projetos, primeiro que era confundida com um projeto de trabalho, acreditávamos que a pedagogia de projetos deveria nascer da cúpula. Então, se a equipe gestora reúne e diz: esse ano nós vamos trabalhar X tema. O meio ambiente. Não, vamos trabalhar com valores, vamos... Então, era uma decisão da equipe gestora que era passada de forma direta para os meninos. E aí chegava alguém e dizia: este ano nosso projeto será sobre... E os meninos perguntavam para si mesmos: e o que eu tenho com isso? E aí, então, com o tempo, a pedagogia de projetos buscou, né, nesse transcorrer, nessa trajetória da pedagogia de projetos, fomos aproximando as possibilidades do aluno de, antes mesmo do projeto ser lançado, dele não ser um coadjuvante, dele ser o ator principal do projeto. O que isto quer dizer? Isso quer dizer que antes de lançar um projeto, antes de prever um projeto, é preciso perguntar a quem interessar possa. Quem é este ser? É o aluno. Então, você pretende, não sei se você tem um projeto anual, se você tem um projeto bimestral, se você faz um projeto para que, lá na época da rematrícula, você
mostre essa prática social, os meninos atuando, dramatizando, explicando tudo o que aprenderam, para que os pais possam interagir e verificar quanto valor foi agregado nesse investimento que ele faz na escola. Então, se você tem um projeto anual e ele está parado, se você ainda não tem um projeto e pretende dar início, porque agora estamos vivendo o momento de um planejamento efetivo. Tudo que acontecerá no segundo semestre terá que ser planejado hoje, agora. Como será a entrada, como será a reabertura da escola, que festa você está programando para o segundo semestre. Nesta história, você tem que pensar o que os meus alunos vão conseguir apresentar para a comunidade escolar, como esses meninos demonstrarão que o ensino remoto foi eficaz, que ele aprendeu algo, que ele se envolveu. Então, se você tem um projeto anual, quando começa o projeto? Perguntaram para a Celinha. Eu gosto muito de começar o trabalho com a pedagogia de projetos no mês de março. As crianças entram em fevereiro e tem todo aquele período de adaptação. E já em março começo a trabalhar com pedagogia de projetos. Como começamos esse trabalho? Começamos da seguinte forma, fazendo uma escuta. Um diagnóstico situacional, onde você vai perguntar para o seu aluno que tema você gostaria de trabalhar este ano? Que assuntos você considera relevantes para que o seu trabalho aconteça? Celinha, e educação infantil? Eu faço uma roda de conversa. Pode ser que dessas crianças saiam coisas inacreditáveis, coisas maravilhosas. Porque todo projetar é ir além, é ter um sonho e agir para que esse sonho ganhe concretude. Então, hoje no ensino remoto, se você não tem um projeto, se você quer apresentar algo que tenha consistência para esses pais, na festa do segundo semestre, seja espaço cultural, pode não ser tão grandioso o porte, pode ser em menores grupos, pode ser numa reunião de pais, onde o pai vai à escola e no final ele tem pequenas mostras para que o menino revele esse saber, esse conhecimento. Bem, então se você já fez a escuta e o projeto está meio parado, porque também estávamos descobrindo, é aula remota, não é síncrona, não é, mas já deu tempo de essa certa estabilização. Agora é hora, efetivamente, de colocar esses meninos, não só para escutar aulas gravadas, não só para ver as videoaulas dos seus professores. É hora de construir fóruns para que esses meninos sejam escutados. Então, a minha sugestão, façam 3 perguntas para esse aluno. Se você usar o Google, você terá a resposta no final em 10 minutos você tem a resposta. Se você não quiser usar nenhuma plataforma, faça o fórum, levante as perguntas com eles. É muito importante que o aluno seja o protagonista da pedagogia de projetos. Ai, Celinha, mas nem todos vão ganhar. Sim, é um processo democrático. Às vezes uma criança pode influenciar toda uma sala de aula. Então agora é hora de escutar o seu aluno. Então faça o diagnóstico. Vamos construir um projeto. O que vocês querem desenvolver, estudar, pesquisar? Que tema você considera relevante para esse momento que estamos vivendo? Que assunto você gostaria de saber mais? E assim começa assim você lança o projeto. E depois desse trabalho, dessa escuta que você teve, você vai iniciar a construção do projeto por meio do ensino remoto.
Alguém tem alguma dúvida, gente? Bem, não está aparecendo, mas assim, o que eu estou dizendo? Escutar esses meninos. Numa escola que eu faço assessoria, os meninos, nenhum dos meninos de uma sala de aula, foi muito interessante, do segundo médio, quis falar sobre pandemia. Eles elegeram a coisa mais linda do mundo. Eles elegeram questões sociais. Aí, na outra turma, os meninos elegeram passeios divertidos. Na outra turma, como é ser adolescente. Então, você vai juntar todos esses temas de cada sala de aula e vai criar um título master. Você vai nominar esse projeto, apesar das diferenças entre as salas de aula, e você vai nomear esse projeto. Eu estou numa escola há 3 anos, e nessa escola, há 3 anos, ela realiza Por um Mundo Melhor. É o nome do projeto. Por um Mundo Melhor. E a cada ano, vai renovando este próprio título, esse título existente, com novas temáticas. Então, este ano, ainda Por um Mundo Melhor, a parte que nos cabe para um mundo mais humano. Ficou numa escola. Então tá, você já escutou, você já tem um resultado e agora você vai dar início ao projeto. Eu trouxe para vocês a maneira que eu trabalho e que gosto muito. Um projeto, ele tem uma metodologia. Gente, o que eu tô falando tá fazendo sentido para vocês? Se sim, dá um positivo para a professora. Pessoas? Ok. Então, vamos lá. Nós vamos começar agora obrigada, Renata, como nós vamos trabalhar no ensino remoto a pedagogia de projetos. Muito bem, vamos lá. Existem 10 passos que são, na verdade, uma sequência didática para você trabalhar projetos. Ah, esqueci de falar. Existem escolas também que trabalham na educação infantil a partir de livros didáticos. Então, você tem lá um livro didático, pode ser vinculado a um sistema de ensino ou não, ou a escola elege alguns livros de literatura e, a partir dali, ela constrói para a educação infantil um projeto. Então, se você trabalhar, por exemplo, o livro Caixa Surpresa, que fala dos sonhos, que fala das brincadeiras, então, a partir dali, o livro é o desencadeador para um projeto. Então, o projeto pode durar 6 meses, 8 meses, 10 meses. Porque existe processo. Isso que eu vou mostrar agora é um processo para construir projetos. Então, você já tem os dados tabulados e agora você vai dar início semana que vem ao projeto. Amanhã é sexta-feira, é sexta, né? Você pode fazer o diagnóstico, já tem o resultado e na próxima semana dar início. Como, Celinha? Bem, você tem segunda-feira uma aula ao vivo e quarta-feira uma aula ao vivo, síncrona. Na terça e na quinta você tem vídeos aula e na sexta-feira você se dedica ao projeto, literalmente. Qual é a maior característica de um projeto? É porque ele abre as portas para a interdisciplinaridade. Quebra a barreira dessa grade que existe entre as áreas do conhecimento, porque nenhum tema, nenhum assunto pode ser visto só por um ponto de vista. Então, se eu estudo valores, eu vou para a filosofia, eu vou para a história na Grécia Antiga, eu vou para questões geográficas, onde os valores são trabalhados dependendo das comunidades, dos indígenas e etc. Então, é a possibilidade, gente, que a escola tem de dar uma guinada
de sair fora da caixinha. Tem escolas, eu tenho uma neta, ela está tendo prova trimestral vigiada, porque o colégio não quer que cola. Ela está estudando dia e noite. Por quê? Porque aquilo que ela vivia na sala de aula, de um ensino excessivamente realizado por exposição oral, está sendo repetido. Então só mudou de lugar. E o que o ensino remoto está dando a oportunidade é da gente inovar, criar e fazer a diferença. Eu não acredito em escolas que não têm projetos, porque o projeto é a possibilidade do menino interagir, ser protagonista, construir uma história, discutir além do conteúdo da área, para conteúdo social da humanidade. Então eu vou passar para vocês, deixa eu ver a hora, ok? Então existem processos. Eu vou mostrar 10 fases para vocês. Vocês me desculpem, é papelzinho, porque eu não consegui. Eu tenho os slides e depois eu vou compartilhar com vocês, mas ainda é papelzinho, viu, gente? Desculpa. A professora tá penando, vocês não têm ideia para fazer vídeo aula. Mas enfim, vamos lá. Então, veja se está bem. Vocês estão enxergando? Não, assim. Deem uma olhada. Dá um positivo para a professora. Meninas, está perfeito para ler? Alguém pode me falar se está ok? Ok, Aline, obrigada. Então vamos lá. Nós temos aqui a primeira fase, apresentação e discussão do projeto. Tirem uma... depois eu vou colocar isso para vocês bonito. Esse tá feinho, mas ok. Primeira fase, apresentação e discussão do projeto. Se alguém quiser anotar, já deu tempo, né? Então, o que você vai fazer nesta apresentação e discussão do projeto? Gente, o mais importante é dar o feedback do diagnóstico. É dar a devolutiva para o aluno. Crianças, que coisa maravilhosa! Hoje eu estou apresentando o projeto que vocês escolheram. Eu trouxe os 3 temas mais votados. Vamos discutir o que nós queremos fazer. Tem uma escola que está trabalhando o projeto Viva a Diferença. Então, você vai apresentar para o aluno o resultado da escuta que você fez. Aí, como eu vou fazer isso, Celinha? Pelo ensino remoto, pelo fórum. Gente, vamos fazer o projeto é importante, vamos aprender mais. O que mais vocês querem discutir? Então, o professor vai abrir leques nessa apresentação e discussão do projeto. Ele não vai dar atividades programadas, ele vai tirar do aluno. Muito bem. Aí, vamos para a segunda fase. Tá dando? A problematização do tema. O que é a problematização do tema, gente? Prestem bem atenção. É aqui que o aluno vai ter a sensação de pertencimento. Problematizar o tema é levantar os problemas do problema. Tá bom. Qual é o meu tema? Valores. Qual é o problema? Os desvalores. Ou os desvalores. Quais são os problemas da ausência de valores? Inveja, injustiça, desumanidade, hedonismo, parará, parará, parará. Então você pode fazer um mapa de Ausubel, um mapa conceitual, você coloca o tema e vai elencando tudo que diz respeito aos problemas do problema. Vou dar um exemplo.
Covid-19 é um problema, é um tema? É. Quais são os problemas deste problema? Falta de equipamentos, desinformação, informação excessiva, pessoas sofridas, pessoas morrendo, o pobre discriminado, tarará. Outro exemplo, meio ambiente, é o tema que a classe escolheu. Quais são os problemas do problema meio ambiente? Queimada, desmatamento, então você vai problematizar tudo isso. Em outras palavras, quais são os conteúdos contidos no seu tema? Então, essa fase, dá para fazer pelo ensino remoto? Sim. O professor falando? Não. Junto com os alunos. Os alunos precisam pensar, ampliar a mente para levantar os problemas do problema. Aí você tem uma relação desse tamanho. Ficou uma lista enorme. Muito bem. Nessa lista, você parte para a fase 3. Vamos lá. Que é terceira fase, contextualização. O que significa contextualização? É você saber onde, quando, quanto, qual, de que forma, por quê, em que lugar, onde tem mais. Então, é você ampliar. Você tem um tema, você tem um monte de problemas no tema levantados com o aluno, e aí você vai buscar a contextualização. Quando eu falo contextualização, eu estou falando de interdisciplinaridade. É impossível ter um tema, trabalhar. O meu tema de professor de geografia é meu, não é seu. O seu tema tem um olhar matemático, tem uma questão de escrita da língua portuguesa, tem uma questão histórica. Então, o contexto, a contextualização, o professor pode planejar sim e pode passar para o aluno. Meninos, vamos descobrir aonde tem mais Covid, aonde tem mais dificuldades de abastecimento, aonde tem menos valorização da mulher. Então, aonde, quando, quanto, desde quando, de que forma, etc. Então, é o contexto para descobrir tudo sobre o projeto. E aí, deixa eu ver a hora, e aí eu parto, posso indo para a quarta fase. Saiu ao contrário aqui, ó. Aulas teóricas e exploratórias. Muito bem. Você já fez o diagnóstico, já lançou o projeto com os alunos, já discutiu com eles, já problematizou. Olha, gente, se formos falar sobre questões sociais, por exemplo, existe desigualdade, existe discriminação, existe feminicídio, existe um monte de coisa, de questões sociais. Por exemplo, problematizou. Agora vocês vão começar a descobrir aonde, quando, quanto, desde quando isso começou. E aí o professor vai sim, aulas teóricas exploratórias. O professor vai se apropriar desses temas, desses conteúdos e vai gravar aula. Aí o professor entra. Olha o nosso projeto que está falando sobre questões sociais. Existe no Brasil uma infinidade. Ele vai teorizar. Ele vai buscar referência. O professor vai ministrar aula sobre esse conteúdo. Pode ser uma aula, 2 aulas, 3 aulas, 4 aulas. Ele vai indicar links, ele vai indicar plataformas para os meninos descobrirem, etc. Então, o professor vai gravar aula teórica e vai passar sobre o projeto, além da sua disciplina, que tem determinados conteúdos. Muito bem.
Qual é a característica mais marcante da pedagogia de projetos? É a colaboração. É a aprendizagem colaborativa. Porque um menino trabalha em prol da sua turma. Cada menino, cada aluno. Então, o professor vai indicar, a partir da 4ª fase, sites, links, livros, etc., para que o menino, cada aluno, isso vale ponto, todo mundo gosta de saber? Vale nota? Pode valer. Eu posso fazer uma medição, sim, disto. O aluno parte para... Aí o professor parte para a 5ª fase, que é a pesquisa individual. O que é pesquisa individual? Cada aluno está encarregado ou se encarregará, ou determinado até pelo professor, de pesquisar sozinho conteúdos afins, histórias, acessar sites, links. Ele vai fazer a pesquisa dele. Essa pesquisa dele também pode ser uma pesquisa na própria família, porque hoje nós estamos em quarentena plena. Então, a pesquisa individual do aluno é um trabalho que vale até como uma prova. Quanto ele vai pesquisar, qual tema, qual problema ele vai pesquisar, para saber mais, para que ele detenha esse conhecimento sozinho. Isto é um trabalho, isso pode ser estar junto com a prova bimestral, porque é um trabalho realizado. Bem, ele realizou essa pesquisa, vamos para a 6ª fase, que é a produção individual. Tá bem, o menino pesquisou, o menino deu milhões de Google, o menino acessou. O que ele faz com essa pesquisa? Cada professor pode pedir o que achar por bem que seja bom para ele. Então, se ele pesquisou, agora ele vai fazer uma produção. Porque o conhecimento só aqui não funciona. O que o aluno pode produzir? Um site, um vídeo, um blog, um game, um texto, uma história. Pode produzir uma entrevista, pode produzir com gestos e mímicas. Produzir algo quer dizer fazer. O menino não vai ficar só no nível da pesquisa, ele vai construir algo, ele vai produzir algo. Muito bem. Como que o professor fará esta produção individual? Ainda, nós temos acho que 4 semanas, 6 semanas dentro de casa. Como o professor irá compartilhar as produções individuais com os alunos? Novamente, dando voz e voto para o aluno por meio de um fórum. Cria a sala, os meninos entram, eles vão mostrar para o amigo o que eles produziram. Gente, eu consegui fazer esse desenho, eu produzi um texto, vou ler o trecho para vocês. Eu produzi uma poesia, eu escrevi, eu fiz um game. Eles vão contar entre si. E esta produção individual pode valer nota. Porque é um trabalho que ele fez. Imagine, cada menino saiu pesquisando um problema. Cada criança, cada jovem pesquisou profundamente um problema do problema existente. E agora, eles individualmente pesquisaram, lógico que com orientação do PRO, e fizeram uma produção disto. Uma coisa muito, muito interessante, muito interessante e engraçado. Quando começam os projetos nas escolas,
A primeira coisa que os meninos pensam, que os alunos pensam é: vamos fazer um teatro. Fazer um teatro, mas não pesquisaram, não estudaram, não produziram. Então, alguém disse aula invertida, perfeito. Também, exatamente, aula invertida. É isto. Pode seguir esses passos que também será sucesso. É fazer a pesquisa, fazer uma produção, compartilhar. Vejam, ali agora eu começo para a sessão colaborativa. Nesta sexta fase, ele produziu. Preste bem atenção. Agora, sétima fase. Discussão coletiva, crítica e reflexiva. Na verdade, é uma discussão coletiva na sétima fase, que será um fórum onde cada menino mostrará o que fez. E só aí, e a partir disto, é que se começa a projetar a prática social. Bem, o aluno fez um desenho, o outro criou um slogan, o outro fez um texto, o outro... Essas ideias só surgem ou deverão ser colocadas em prática a partir desse momento que os meninos já pesquisaram e já produziram algo. Aí chegou a hora de voltarmos. Senhor, que nos ajude a todos. Então, quando você vai pensar nessa discussão coletiva, a sétima fase é exatamente o combinado. Então, vamos fazer um teatro para mostrar todo o nosso conhecimento? Vamos fazer uma exposição, uma maquete, não gosto de maquete, mas enfim, uma maquete, vamos produzir um vídeo, um jogo, agora todos, com a ideia de todos, de cada um, para o bem comum. Interessante que até aqui você pode estar online, você pode estar no ensino remoto. Transcorreu normal. Celinha, como eu faço isso? Toda sexta-feira você pode falar a qualquer momento, mas se você quiser especificar para criar uma rotina mais estável, você pode trabalhar com projetos toda sexta-feira, 2 vezes por semana, depende de cada classe. Agora, o mais interessante, que agora chegamos no momento principal. Todo conhecimento precisa ser explicitado. O pai precisa perceber que o filho dele é um protagonista. O pai precisa perceber que a escola investe para potencializar as habilidades desses alunos. O espaço cultural não é só para o pai apreciar, é para que o menino se sinta valorizado, para que o menino encontre sentido e significado nesse ato de aprender. Não dá mais para a escola só trabalhar conteúdo e pedir na prova. Dá conteúdo e pede na prova. A escola precisa se abrir, alargar a compreensão, para que esse aluno se envolva. Porque todo projeto sempre ou sempre terá um problema a resolver. Se você tem um conteúdo pronto da sua área do conhecimento, você não tem problema nenhum. Você dá o conteúdo, o menino precisa aprender aquilo e dá a prova. Mas se você tem um projeto, você vai perceber a diferença dos alunos se envolvendo, interagindo, criando, construindo, participando. E se Deus permitir, ele e assim há de ser, você vai agora, pode ser na volta, e aí vai dar tempo, quando as escolas abrirem, para a 8ª fase, que é a produção coletiva. A produção coletiva, se você começar a semana que vem, eu acho que vai dar certinho para que essa produção coletiva aconteça. Ou seja, reunir os meninos para fazer cenário, criar roupas, decoração da sala, banner,
lembrancinha para os pais, enfim. Eles vão se reunir para produzir coletivamente algo, para explicitar tudo que eles aprenderam. É muito engraçado quando eu vou muito em espaços culturais e cada vez que eu vou me surpreendo muito. Os meninos dizem assim: olha, essa é a minha parte, a outra parte é com ele. Não é isso. O projeto não tem partes, o projeto é nosso. Então, é o momento do aluno subir no palco. Eu tinha dito para todas as escolas que eu assessoro que esse ano seria o ano do palco, onde poríamos os alunos para brilharem, para serem protagonistas dessa história. Bom, aí a produção coletiva é o fazer mais importante para a mostra da prática social. A prática social é colocar o projeto para ser visto, para comunicar. Nona fase, a produção final, que na verdade pode ser chamado de prática social, que é o dia da exposição, o dia da demonstração, o dia em que o aluno sai da caixa e vai apresentar todo o conhecimento adquirido. A produção final é a prática social ao vivo e a cores. E por fim, a última fase, que é a avaliação coletiva do projeto. Essa avaliação coletiva do projeto, ela é realizada a partir da primeira fase, segunda fase, terceira fase, quarta fase. Ela é processual. Era isto. Então vejam, recapitulando, você tem o ensino remoto como um grande aliado para construir o seu projeto. Enquanto algumas pessoas ficam, mas é difícil, mas eu não consigo. Não mais. O que nós queremos é mostrar para nós mesmos que nós nos superamos. O que nós queremos é que esse aluno que já está sozinho, não está interagindo, não está perto do seu professor, não está junto com o seu aluno, que ele crie uma esperança, uma vontade, um desejo, que ele se sinta importante por fazer parte de um projeto. O projeto pode ser considerado como uma viagem, uma grande meta, um sonho que se realiza. E a nosso papel, enquanto educadores, é de mostrar que não há limites, que nós temos habilidades capazes dessa superação. Então, resumindo, você está ainda dentro do ensino remoto, você está dando aulas, videoaulas gravadas, assíncrona, é agora, exatamente agora, que é a oportunidade de irmos além, é a oportunidade de transcendermos e de realizarmos um trabalho interdisciplinar. Se você nunca fez um trabalho interdisciplinar, comece com pares, geografia e história, ciências e matemática, física, química, não importa. Mas o projeto não tem um professor só, ele pode ter 2, 3 professores. E, na verdade, essa metodologia, esses passos, por que eu trabalho com eles? Porque eu tenho, ao longo de toda a minha vida, o que eu consegui perceber, detectar, é que, assim, primeiro, o projeto é do professor ou o projeto é da cúpula da escola? O menino é convocado para realizar como se fosse uma mera atividade. Também descobri que os meninos praticam como sendo mais uma obrigação. E essa não é a ideia. A ideia é que ele interaja, é que ele vibre, é que ele possa ser senhor do seu conhecimento, que ele queira descobrir algo. Descobri também nessa trajetória toda que muitos professores acabam pegando o projeto para si e passando tarefas para esses meninos. Não é isso.
A pedagogia de projetos é uma expressão de liberdade quando se quer que o aluno interaja. Se você for para os países da Europa, se você for para a Espanha, se você for para Portugal, seja para onde for, até aqui em São Paulo eu já visitei 2 escolas que trabalham a pedagogia como o eixo central do currículo. Não existe livros, os meninos criam um projeto, têm uma ideia e começam, mas ainda estamos longe disto. Ainda estamos presos a conteúdos conceituais, mas não importa, mesmo trabalhando com esses conteúdos de forma mais rígida, você pode fazer uma associação, você pode criar uma oportunidade para esse aluno interagir com novos saberes. A grande diferença é que os conteúdos que estão nos livros, nas disciplinas, ou nas áreas nos componentes curriculares ou nas áreas do conhecimento, é que os conteúdos têm um fim em si mesmo. Eles são aprendidos para temporariamente serem respondidos numa prova. E a pedagogia de projetos, não. Ela é uma abrangência, ela é uma possibilidade infinita de colocar a BNCC em prática, é uma possibilidade infinita de descobrir quais são as nossas habilidades, como nós interagimos com o conhecimento, até pelo autodidatismo que esse menino tem, esse interesse que o aluno tem. Eu espero poder gravar. Alguém quer perguntar algo? Eu acho que já disse tudo. Vocês gostaram, pessoas? Eu não sei se foi muito chato. A minha intenção foi de trazer para vocês uma possibilidade para largar os fazeres da sua escola. Eu creio que a pedagogia de projetos ela é um referencial para construir competências, um referencial para pôr a BNCC em prática. Ela parte de um problema, ela envolve o aluno em pesquisa, o aluno produz algo. Quando eu observo esses projetos na escola, eles não acontecem assim. Eles têm 3 fases. O professor lança, o menino, vamos fazer um teatro. Mas ainda o conhecimento muito compartimentado. Se lancem. Projetar é ir além, né? Projetar é alcançar um mundo novo e criar agora esse vínculo com os meninos durante o ensino remoto fará toda a diferença. Eu vou colocar depois, acho que não sei se no Instagram, em algum lugar, os slides bonitinhos para vocês verificarem. Então, esses conteúdos do projeto serão meios para ampliar as habilidades, para possibilitar que o aluno efetivamente ame o que faz, para que ele exerça o seu papel fundamentalmente grandioso como ser humano construtor do hoje, não é? Então, escute o aluno, veja que tema ele quer construir, problematiza, faz o contexto, dê a aula, o menino parte para o trabalho e dessa forma, no ensino remoto, você terá adiantado pelo menos 6 meses em 4 semanas. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Eu espero que vocês fiquem muito bem. Eu espero que Deus proteja cada um de vocês. Um abraço para todos. E até a próxima, pessoas. Tchau.